meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Um motor a gasolina precisa de uma relação exata entre combustível e oxigênio para funcionar corretamente. A sucção de ar no coletor de admissão leva a um aumento na proporção de oxidante, que naturalmente detectado pela unidade de controle do motor OSU. Vamos considerar as principais causas e sintomas de mau funcionamento, além de como encontrar vazamentos no trato de admissão com a ajuda de um gerador de fumaça. Sintomas: operação instável do motor em marcha lenta. Em marcha lenta, o acelerador mecânico é fechado e o ar flui para o coletor de admissão por meio do canal de desvio do afogador. Nesse modo, o vácuo atrás do acelerador é máximo, portanto, os sintomas da entrada de ar são mais pronunciados. Ao abrir a válvula do acelerador, aumentamos a seção transversal da passagem do fluxo de ar, de modo que o efeito negativo da sucção de ar na operação do motor é reduzido. Aumento da velocidade de marcha lenta. Funcionamento instável do motor após a liberação repentina do acelerador ou para ao frear. A luz de verificação do motor acende no painel de instrumentos devido ao erro P0171 e mistura pobre. Os códigos de erro podem ser lidos por meio da tomada de diagnóstico usando um scanner multimanômetro com software adequado ou uma ferramenta de diagnóstico especializada. Se, após a remoção do erro, ele aparecer novamente em marcha lenta, há uma grande probabilidade de que o motivo esteja na sucção do ar, e não na falha do sensor de oxigênio DMRV. Deve-se ter em mente que, individualmente, cada um dos sintomas ainda não indica a sucção de ar não contabilizado e pode ser causado por mau funcionamento do sistema de fornecimento de energia, DMRV, RCH, conjunto do acelerador ou sonda lambda. Efeito no desempenho do motor a causa dos sintomas da entrada de ar está na entrada de oxigênio não contabilizado nos cilindros. E hora de lembrar a finalidade e o princípio de operação do DMRV. O sensor instalado atrás do filtro de ar. Consequentemente, a ASU pode contar apenas o fluxo através do elemento de aquecimento. A sucção ocorre quando há um vazamento no trato de admissão atrás do DMRV, pelo qual o ar não contabilizado é sugado para dentro do coletor de admissão. Como a ASU calcula a porção de combustível com base nas leituras do DMRV, a mistura em marcha lenta é pobre a excesso de oxidante. Em sistemas com sensor MAP, ADED, a ASU depende da pressão no coletor de admissão. Mas, para a operação normal, a seção transversal do canal de desvio, que é controlada pelo alcance da haste do PWC, e o grau de abertura do acelerador devem corresponder às calibrações inerentes à ASU do motor. Obviamente, o influxo de ar não contabilizado confunde o trabalho da unidade de controle, de modo que ela tenta de todas as formas possíveis sincronizar o trabalho dos atuadores e as leituras dos sensores. Portanto, as rotações começam a flutuar e a velocidade de marcha lenta fica instável em geral. Possíveis locais de vazamentos no trato de admissão. Todos os tubos e mangueiras do sistema de vácuo. Na maioria das vezes, as mangueiras ressecam nos locais de conexão com as conexões, racham nas curvas. Além disso, a entrada de ar não contabilizada pode ocorrer por descuido, quando, após os reparos, esquecem-se de conectar ou confundem as mangueiras, puxando as dos conectores sem cuidado. Sistema de reforço de vácuo do freio. A sucção de ar pode ocorrer não apenas por meio de uma válvula de retenção ou mangueira, mas também por meio de uma membrana rasgada, despressurizando o compartimento da câmara de vácuo. Já analisamos como verificar o VUT. A gacheta do coletor de admissão. Borrachas de vedação dos injetores. Vedação RCH no local de aparafusamento ao alojamento do afogador. Eixo de rotação da válvula mecânica do acelerador. Ocorrendo em altas quilometragens, a exaustão leva ao aparecimento de folga. As válvulas do acelerador com fio elétrico não sofrem com o problema de sucção de ar não contabilizada nesses locais. Rachadura no coletor de admissão. Um problema bastante comum em carros com coletores de plástico. Sistema de ventilação do gás do cárter. A causa da sucção e o vazamento de mangueiras, tubos e válvulas. Vazamento do sistema de ventilação do tanque de gasolina.
O uso da ferramenta de diagnóstico scanner permite que você identifique sintomas adicionais que indicam que a causa das velocidades instáveis em marcha lenta se deve à entrada de ar em leituras da sonda lambda, a abertura do acelerador, a posição do regulador de marcha lenta, velocidades de marcha lenta desejadas e reais, correções de combustível de longo e curto prazo. No vídeo, o especialista em diagnóstico explica como usar exatamente esses valores para diagnosticar a sucção de ar no motor. Localizando a causa, vejamos os principais métodos para determinar a causa da sucção de ar sem usar um gerador de fumaça em pulverização de limpador de carburador próximo aos componentes do trato de admissão. A composição dos limpadores inclui componentes facilmente vaporizáveis e inflamáveis. Quando o limpador entra nos cilindros pela entrada de ar, ele enriquece a mistura de combustível. Em casos especialmente críticos, nesses momentos, observa-se um breve aumento na velocidade do motor. Mas é muito mais confiável observar a correção do combustível a curto prazo durante o teste com a ajuda de um dispositivo de diagnóstico. Os valores aumentarão quando o limpador for aspirado, pois a sonda lambda registra o enriquecimento da mistura. Respingos de água. O objetivo do teste é ouvir o som característico da sucção de água, que definitivamente ocorrerá no lugar da sucção de ar. Para maior comodidade, encha uma garrafa com água, tendo feito previamente um pequeno furo na tampa. Derrame água em abundância nos locais de conexão das mangueiras do sistema de vácuo, se possível, no local da junção do bloco de cilindros e do coletor de admissão. Com cuidado especial, verifique a área após a válvula do acelerador, pois há uma descarga e o risco de sucção é maior. Mas não encha todo o motor com água fria, especialmente o coletor de escapamento. Uma diferença brusca de temperatura pode causar rachaduras. Teste do gerador de fumaça. O objetivo do teste é abastecer o trato de admissão com fumaça. Nos locais de sucção de ar, a fumaça sairá, o que permitirá localizar vazamentos. Você pode comprar um gerador de fumaça ou construir um dispositivo com suas próprias mãos. A internet está repleta de diferentes opções de design, uma das quais é mostrada no vídeo abaixo. Como usar um gerador de fumaça para encontrar o local de entrada de ar? Bloqueie o tubo de entrada antes do filtro de ar. Se não fizer isso, a pressão da fumaça no trato de admissão aumentará lentamente. Desconecte uma das mangueiras do sistema de vácuo disponível e conecte a mangueira do gerador de fumaça em seu lugar. Use o compressor para fornecer a fumaça. Quando o sistema estiver completamente cheio, você deverá observar se há algum vazamento de fumaça que possa fazer com que o ar não contabilizado seja sugado para o coletor de admissão. Em conclusão, a detecção de vazamentos de ar é fundamental para garantir a eficiência energética e a segurança em sistemas pneumáticos. Os métodos discutidos, como a inspeção visual, o uso de soluções de sabão e tecnologias mais avançadas como a termografia e os detectores eletrônicos, oferecem diferentes abordagens para identificar e corrigir esses vazamentos. Investir em uma detecção eficaz não apenas reduz custos operacionais, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental. Portanto, é essencial que as empresas adotem essas práticas para otimizar seus processos e preservar recursos. Obrigado por assistir e até a próxima!